O ser humano e seu livre-arbítrio, parte 2. Esse poder mágico de que cada ser humano dispõe durante toda a sua existência terrena, em prontidão constante de auxílio, que se origina da mesma união da força sexual com a força espiritual, podendo provocar a eliminação do karma, é o amor. Não o amor cobiçoso da matéria grosseira, mas o elevado e puro amor que outra coisa não conhece nem deseja senão o bem da pessoa amada, nunca pensando em si próprio. Pertence também ele à criação material e não exige renúncia nem ascetismo, querendo sempre apenas o melhor para outrem, preocupando-se com ele, sofrendo com ele, mas participando também com ele das alegrias. Como base, tem ele as intuições semelhantes de anseio e ideal da juventude incorrupta ao irromper da força sexual. Mas também estimula o ser humano responsável, isto é, maduro, para a força plena de toda a sua capacidade até ao heroísmo, de modo que a força criadora e combativa será concentrada à máxima intensidade. Aqui, em relação à idade, não existem limites. Tão logo uma pessoa dê guarida ao amor puro, seja o de um homem por uma mulher, ou vice-versa, ou por um amigo, ou por uma amiga, ou pelos pais, pelos filhos, não importa. Sendo puro, trará como primeira dádiva a oportunidade para libertar-se de todo o karma, que então se redime apenas simbolicamente para o desabrochar do livre e consciente arbítrio que só pode ser dirigido para cima. Como consequência natural, inicia-se então a escalada, a libertação das cadeias indignas que a retêm. A primeira intuição que se manifesta quando desperta o amor puro é o julgar-se indigno diante do ser querido. Com outras palavras, pode-se descrever esse fenômeno como o princípio da modéstia e da humildade, portanto, o recebimento de duas grandes virtudes. A seguir, junta-se a isso o impulso de querer manter a mão sobre o outro, protetoramente, a fim de que não lhe aconteça algum mal de nenhum lado, mas sim que seu caminho o conduza por atalhos floridos e ensolarados. O querer trazer nas palmas das mãos não é um ditado oco, mas sim caracteriza muito acertadamente a intuição que brota. Nisso, porém, se encontra uma abdicação da própria personalidade, uma grande vontade de servir, o que, por si só, poderia bastar para eliminar em pouco tempo todo o karma, tão logo essa vontade perdure e não dê lugar a instintos puramente sensuais. Por último, manifesta-se ainda, no amor puro, o desejo ardente de poder fazer algo bem grande para o outro ser querido, no sentido nobre, de não o ofender ou ferir com nenhum gesto, nenhum pensamento, nenhuma palavra, muito menos ainda com uma ação feia. Torna-se viva a mais delicada consideração. Trata-se então de segurar essas puras intuições e colocá-las acima de tudo mais. Nunca alguém então quererá ou fará algo de mal. Simplesmente não consegue, mas sim, pelo contrário, tem nisso a melhor proteção, a maior força, o mais bem intencionado conselheiro e auxiliador. Por esse motivo, Cristo, sempre de novo, aponta para a onipotência do amor. Somente ele sobrepuja tudo e tudo consegue. Todavia, sempre na pressuposição de que não se trate apenas do amor terreno e cobiçoso, que contém em si o ciúme e seus vícios análogos. O Criador, em sua sabedoria, lançou com isso uma boia de salvação na criação, que não somente uma vez na vida terrena toca em cada criatura humana, a fim de que nela se segure e por ela se alce.
Esse auxílio está à disposição de todos. Não faz nenhuma distinção, nem à idade, nem ao sexo, nem ao pobre, nem ao rico, tampouco ao nobre ou ao humilde. Por essa razão, o amor é também a maior dádiva de Deus. Quem compreende isso está certo da salvação de todas as vicissitudes e de todas as profundezas. Liberta-se, recupera assim de modo mais fácil e mais rápido um límpido livre-arbítrio que o conduz para cima. E mesmo que se encontre numa profundidade que devia levá-lo ao desespero, o amor é capaz de arrancá-lo com o ímpeto de um furacão para cima, ao encontro da luz, de Deus, que é o próprio amor. Tão logo numa pessoa desperte um amor puro, mediante qualquer impulso, tem ela também a mais direta ligação com Deus, a fonte primordial de todo o amor, e com isso também o mais forte auxílio. Mas se um ser humano possuísse tudo e não tivesse o amor, não passaria de um metal soante ou de um chocalho tilinante, isto é, sem calor, sem vida, nada. Se vier a sentir, no entanto, amor verdadeiro por qualquer de seus semelhantes, aquele amor que só se esforça para dar à pessoa amada luz e alegria, não a degradando mediante cobiças insensatas, mas sim soerguendo-a protetoramente, então ele serve a essa pessoa, sem se tornar consciente do servir propriamente, visto que assim se torna um desinteressado doador e presenteador. E esse servir liberta-o. Muitos dirão para si mesmos: eis exatamente o que faço, ou pelo menos o que me esforço por conseguir. Procuro por todos os meios tornar fácil a vida terrena de minha mulher ou família, proporcionando-lhes prazeres, empenhando-me em conseguir tantos meios para que possam ter uma vida cômoda, agradável e livre de preocupações. Milhares baterão no peito, sentindo-se extasiados e julgando-se por demais bons e nobres. Enganam-se. Esse não é o amor vivo. Ele não é tão unilateralmente terreno, mas impulsiona ao mesmo tempo muito mais fortemente para o que é mais elevado, mais nobre e ideal. Claro é que ninguém deve impunemente, isto é, sem consequências prejudiciais, descuidar-se das necessidades terrenas. Não deve negligenciá-las, mas estas não devem constituir a finalidade principal do pensar e do atuar. Acima disso, paira de modo imenso e forte o desejar tão misterioso para muitos de poder ser realmente diante de si mesmos aquilo que valem diante daqueles pelos quais são amados. E esse desejar é o caminho certo, conduz sempre somente para o alto. O amor verdadeiro e puro não necessita ser esclarecido ainda mais detalhadamente. Cada pessoa sente perfeitamente de que maneira é ele constituído. Procura apenas se enganar com frequência a tal respeito quando vê aí os seus erros, intuindo de modo claro quão longe se encontra ainda realmente de amar de modo verdadeiro e puro. Mas aí deve reagir, não pode parar hesitantemente e chegar por fim a falhar, pois para ele não existe mais um livre-arbítrio sem o verdadeiro amor. Quantos ensejos são, portanto, proporcionados aos seres humanos a fim de reagirem e iniciarem a escalada, sem que eles os aproveitem. Por isso, na maioria, suas lamúrias e buscas não são legítimas. Nem querem, tão logo eles próprios tenham de contribuir com algo, seja apenas uma pequena modificação de hábitos e opiniões. Na maior parte, são mentiras e ilusões.
Deus é que deve vir até eles e soerguê-los para si, sem que precisem desistir da tão querida comodidade e autoadoração. Então, talvez, consentiriam em acompanhar, mas não sem esperar ainda para tanto um agradecimento todo especial de Deus. Deixai que tais parasitas sigam seu caminho para a ruína. Não merecem que alguém se ocupe com eles. Deixarão passar sempre de novo as oportunidades que se oferecem, queixando-se e rezando. Se uma tal pessoa, no entanto, se aproveitasse delas uma vez, então certamente iria privá-las da sua mais distinta joia de pureza e de altruísmo, para arrastar tão preciosíssimo bem à lama das paixões. Pesquisadores e sábios devem finalmente reagir e desviar-se dessas pessoas. Não devem pensar que estão fazendo obra agradável a Deus quando oferecem continuamente a sua palavra e a sua vontade sagrada como mercadoria barata, por meio de tentativas de ensinamentos, dando assim a aparência de que o Criador precisa mendigar por intermédio de seus fiéis para ampliar o círculo de seus adeptos. É uma conspurcação se for oferecida a esses que com as mãos imundas agarram-na. Não se deve esquecer a sentença que proíbe atirar pérolas aos porcos. E nem outra coisa é o que se dá em tais casos. Desnecessário desperdício de tempo, que em tal medida não deve ser mais esbanjado, sem que, finalmente, na ação retroativa, se torne prejudicial. Só devem ser ajudados aqueles que procuram. A inquietação que por toda parte surge em muitas pessoas, o pesquisar e o procurar pela existência do livre-arbítrio, são perfeitamente justificados e constituem um sinal de que não há tempo a perder. Reforça-se este fato com o pressentimento inconsciente de um possível tarde demais para tal. Isso mantém agora o pesquisar constantemente vivo, mas é em grande parte inútil. Os seres humanos de hoje, em sua maior parte, não conseguem mais pôr em prática o livre-arbítrio, porque se embaraçaram demasiadamente. Venderam-no e mercadejaram-no por nada. Quanto a isso, não poderão responsabilizar Deus, como se tenta fazer tantas e repetidas vezes, mediante toda sorte de interpretações, para se eximirem do pensamento de uma responsabilidade que lhes espera, mas terão de acusar a si próprios. E mesmo que tal autoacusação fosse perpassada da mais amarga e mais profunda dor, ainda assim não seria suficientemente forte para dar uma relativa compensação pelo valor do bem perdido, que foi insensatamente calcado ou desperdiçado. Não obstante tudo isso, pode ainda o ser humano vir a encontrar o caminho para conquistá-lo novamente, tão logo se esforce seriamente nesse sentido. No entanto, sempre apenas quando ele o deseje do mais fundo do seu íntimo. Se esse desejo realmente vive nele e jamais enfraquece. Deve trazer em si o mais ardente anseio para tanto. E mesmo que devesse empenhar nisso toda a sua existência terrena, só poderia advir-lhe vantagem, pois é assaz importante e necessário para o ser humano a recuperação do livre-arbítrio. Poderemos, em lugar de recuperação, dizer desenterramento ou purificação libertadora. Vem a dar no mesmo exatamente. Enquanto, porém, o ser humano só pensar e cismar a tal respeito, não conseguirá arranjar nada. O maior esforço e pertinácia falharão aí.
visto que, através de pensamentos e cismas, não conseguirá nunca ultrapassar os limites do tempo e do espaço, isto é, jamais chegará onde se encontra a solução. E como atualmente pensar e cismar tem sido considerado como o principal caminho para todo o pesquisar, não existe, portanto, nenhuma perspectiva de que se possa esperar um progresso além das coisas puramente terrenas, a não ser que os seres humanos se modifiquem nisso fundamentalmente. Aproveitai o tempo da existência terrena. Pensai no grande ponto de transição que sempre traz consigo a plena responsabilidade. Por esse motivo, uma criança ainda não se encontra espiritualmente capacitada, porque a união entre o espiritual e o material ainda não se efetuou nela através da força sexual. Só no momento da entrada de tal força é que suas intuições adquirirão aquele vigor capaz de perpassar de modo incisivo a criação material, transformando-a e remodelando-a, com o que assumirá de modo automático inteira responsabilidade. Antes, os efeitos retroativos também não são tão fortes, porque a capacidade de intuição atua de modo muito mais fraco. Um karma não pode, por isso, já na primeira encarnação na Terra, ser tão pesado. Quando muito, poderá influir na ocasião do nascimento, determinando o ambiente em que o nascimento se dê, a fim de que ajude o espírito, durante a vida terrena, a libertar-se do karma mediante o reconhecimento de suas propriedades específicas. Os pontos de atração das espécies iguais representariam aí um papel predominante. Tudo apenas em sentido fraco, porém. O karma, propriamente dito, potente e incisivo, só se inicia quando, no ser humano, a força sexual se liga à sua força espiritual, pelo que ele se torna na matéria não apenas de pleno valor, mas pode, em todos os sentidos, sobrepujá-la amplamente caso se sintonizar correspondentemente. Até aí, as trevas, o mal, não conseguem chegar diretamente ao ser humano. Disso, uma criança se acha protegida por causa da falta de ligação com o material, como que isolada. Falta a ponte. Por isso, a muitos leitores tornar-se-á mais compreensível porque as crianças gozam de uma proteção muito maior contra o mal, o que já é proverbial. Mas pelo mesmo caminho que forma a ponte para a força sexual entrante e sobre a qual o ser humano lutando consegue andar em seu vigor pleno, pode-lhe chegar naturalmente também tudo mais, se não estiver suficientemente vigilante. Mas em caso algum isso pode acontecer antes que possua a necessária força defensiva. Não existe em momento algum uma desigualdade que permitisse surgir uma desculpa. Por essa razão, a responsabilidade dos pais assume proporções gigantescas. Ai daqueles que privam os próprios filhos da oportunidade de se desembaraçarem de seu karma e de efetuarem sua escalada, quer por zombarias inoportunas, quer por educação errônea, se não até por maus exemplos, aos quais pertencem também as ambições exageradas nos mais variados setores. As tentações da vida terrena, já por si, só atraem neste ou naquele sentido. E por não ser explicada aos adolescentes a sua real posição de poder, ou nem aplicam eles a sua força, ou aplicam-na de modo insuficiente, ou desperdiçam-na da maneira mais irresponsável quando não fazem dela uso errado e até mau. Assim, na ignorância, inicia-se, pois, o inevitável karma com um ímpeto cada vez maior, influenciando lança adiante as suas irradiações através de algum pendor para isso ou aquilo.
e restringe com isso o livre-arbítrio propriamente dito nas decisões, de modo a torná-lo preso. Decorre disso o fato de a maioria da humanidade hoje em dia não mais poder manobrar livre-arbítrio algum. Ela se atou, acorrentou, escravizou-se por própria culpa. Quão pueris e indignos se mostram os seres humanos quando procuram repelir o pensamento de uma responsabilidade incondicional, preferindo nisso lançar ao Criador uma censura de injustiça. Quão ridículo soa o pretexto de que até nem teriam nenhum livre-arbítrio próprio, mas seriam conduzidos, empurrados, aplainados e modelados sem poderem fazer algo contra isso. Se ao menos momentaneamente quisessem tornar-se cientes do mísero papel que representam realmente com tal comportamento. Se antes de tudo mais finalmente quisessem se examinar de forma verdadeiramente crítica em relação à posição de poder que lhes foi outorgada, a fim de reconhecer como a desperdiçam irrefletidamente em ninharias e futilidades transitórias. Como, em troca, elevam bagatelas a uma posição de importância desprezível, sentindo-se grandes em coisas nas quais, no entanto, têm de parecer tão pequenos em relação à sua finalidade real como ser humano na criação. O ser humano de hoje é como um homem ao qual foi dado um reino e que prefere perder seu tempo com os mais simples brinquedos infantis. É evidente, e não é de se esperar diferentemente, que as forças poderosas outorgadas ao ser humano devam esmagá-lo se não souber guiá-las. É chegado o último momento para o despertar, finalmente. Devia o ser humano aproveitar plenamente o tempo e a graça que lhe são conferidos em cada vida terrena. Ainda não pressente quão indispensável isso já é. Desde o momento em que vier a libertar novamente o arbítrio, que atualmente se acha preso, tudo o que agora parece muitas vezes estar contra ele, auxiliá-lo-á. Mesmo as irradiações dos astros, temidas por tantos, só existem para auxiliá-lo. Pouco importa de que natureza sejam. E cada qual o consegue, mesmo que o karma ainda lhe pese tanto. Mesmo que as irradiações dos astros pareçam ser predominantemente desfavoráveis. Tudo isso se efetua de modo pernicioso somente no caso de arbítrio atado, mas também aí apenas aparentemente, porque na realidade ainda assim será para o seu bem, se não souber mais ajudar a si mesmo de outra maneira. Desse modo será forçado a defender-se, a acordar e estar alerta. O medo das irradiações dos astros não é contudo oportuno, porque os fenômenos que aí se efetivam representam sempre apenas os fios do karma que correm para a respectiva pessoa. As irradiações dos astros constituem meros canais para os quais é conduzido todo o karma existente em volta de uma pessoa na ocasião, até o ponto em que este, em sua espécie, corresponda às respectivas irradiações de igual espécie. Se, portanto, as irradiações dos astros são desfavoráveis, então se juntará nesses canais apenas karma pendente desfavorável para o ser humano. Aquilo que corresponde exatamente à espécie das irradiações, nada diferente. Igualmente nos casos de irradiações favoráveis. Guiado assim mais concentradamente, pode também efetivar-se sobre o ser humano sempre de modo mais sensível. Onde, porém, não haja karma nocivo, as irradiações desfavoráveis dos astros também não poderão atuar de modo nocivo. Uma coisa não é separável da outra.
Também nisso se reconhece mais uma vez o grande amor do Criador. Os astros controlam ou guiam os efeitos do karma. Consequentemente, um karma nocivo não pode ter efeito ininterruptamente, mas também de permeio tem de deixar ao ser humano intervalos para tomar alento, porque os astros irradiam alternadamente. E assim, no período de irradiações benignas, o mau karma está impossibilitado de agir. Tem, pois, que se interromper e aguardar até que recomecem as irradiações desfavoráveis, não podendo, por conseguinte, oprimir inteiramente uma pessoa de modo tão fácil. Não havendo, ao lado do karma nocivo da criatura humana, também algum karma benigno que se efetue através das irradiações favoráveis dos astros, então, pelas irradiações favoráveis se consegue, pelo menos, que o sofrimento venha a ter interrupções durante as épocas de irradiações benignas. Assim se engrenam também aqui, uma na outra, as rodas dos acontecimentos. Uma coisa atrai a outra para si, dentro da mais estrita lógica, controlando-as simultaneamente, a fim de que não possa ocorrer a mínima irregularidade. E assim prossegue, como num gigantesco conjunto de engrenagens. De todos os lados, os dentes das rodas articulam-se com a máxima precisão, movimentando e impulsionando tudo para o desenvolvimento. No centro disso, porém, se encontra o ser humano com o incalculável poder que lhe é confiado e que o capacita a dar, por meio de sua vontade, a direção a esse gigantesco conjunto de rodas. No entanto, sempre apenas para si próprio. Poderá levá-lo para cima ou para baixo. A direção dada é a única determinante para o fim. Todavia, tal conjunto de engrenagens da criação não é constituído de material rígido, mas de formas e seres, todos vivos, que em cooperação causam uma impressão ainda mais gigantesca. Todo esse maravilhoso tecer, no entanto, serve apenas para ajudar o ser humano enquanto ele não interferir com o poder que lhe foi dado, de modo a embaraçar pelo esbanjamento pueril e aplicação errada. Urge, por fim, que se enquadre diferentemente para tornar-se aquilo que deve ser. Obedecer outra coisa não significa, na realidade, senão compreender. Servir é auxiliar, e auxiliar, por sua vez, significa dominar. Em pouco tempo, cada um conseguirá libertar seu arbítrio conforme deve ser. E dessa forma, tudo se altera para ele, pois ele próprio primeiramente mudou o seu íntimo. Mas para milhares, centenas de milhares, sim, para milhões de seres humanos, tornar-se-á demasiadamente tarde, por não terem desejado diferentemente. É natural que a força erradamente dirigida destrua a máquina, força que, de outra forma, teria servido para a máquina realizar um trabalho abençoado. Quando sobrevierem os acontecimentos, lembrar-se-ão todos os hesitantes repentinamente de rezar. Porém, não poderão encontrar mais a maneira adequada, a qual unicamente poderia proporcionar auxílio. Reconhecendo então o falhar, passarão logo, em seu desespero, a blasfemar e a afirmar acusadoramente que não poderia existir um Deus, se ele permite tais coisas. Não querem acreditar na justiça férrea, tampouco que lhes tenha sido dado o poder de modificar tudo ainda em tempo, e que isso lhes fora dito com suficiente frequência. Numa obstinação pueril, exigem para si, segundo o seu modo, um Deus amoroso que tudo perdoa.
Só assim querem reconhecer a sua grandeza. Como deveria esse Deus, segundo as suas ideias, proceder então com aqueles que sempre o procuram sinceramente, mas que justamente por causa desse procurar foram pisados, escarnecidos e perseguidos por aqueles que esperam o perdão? Tolos esses que, em sua cegueira e surdez, sempre de novo desejadas, correm ao encontro da ruína. Esses que por si próprios criam sua destruição com fervor. Que fiquem entregues às trevas, ao encontro das quais se dirigem teimosamente devido ao saber tudo melhor. Só mesmo mediante o próprio vivenciar é que ainda poderão chegar à reflexão. Por isso também as trevas serão a sua melhor escola. Mas virá o dia, a hora, em que será tarde demais até para esse caminho, porque não dará mais tempo para ainda se libertarem das trevas e ascenderem, após um tardio reconhecimento através do vivenciar. Por esse motivo, já é tempo, finalmente, de se ocuparem seriamente com a verdade.